Neste vídeo vamos falar sobre aquisições de ações cotadas em bolsa de valores, o justo valor como mensuração, critério de mensuração para os instrumentos financeiros e vamos também falar sobre as implicações em sede de IRC. Trata-se de resolução de uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados. Mas antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O exame que vou resolver é o exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 31 de outubro de 2020, parte da tarde, a versão A. E trata-se da questão 31. A Sociedade X Limitada, cuja contabilidade adota a norma contabilística e relato financeiro para as pequenas entidades, adquiriu, em 10 de maio de 2019, um lote de ações de uma empresa cotada em bolsa, no valor de 500 mil euros, as quais representam 0,02% do capital social desta, 0,02% do capital social desta. A cotação das ações a 31 de dezembro de 2019 era de 530 mil euros. Passou de 500 mil para 530 mil euros. Uma destas quatro questões está correta. Nestes termos, a linha A. Contabilisticamente, a empresa está obrigada a relevar o justo valor dos instrumentos financeiros nos seus resultados e o mesmo releva para efeitos de IRC. A linha B. Contabilisticamente, a empresa está obrigada a relevar o justo valor dos instrumentos financeiros nos seus resultados, embora o justo valor seja relevante para efeitos de IRC. A linha C. Contabilisticamente, a empresa não está obrigada a relevar o justo valor dos instrumentos financeiros nos seus resultados, nem o justo valor é relevante para efeitos de IRC. Ou a linha D. Contabilisticamente, a empresa está obrigada a relevar o justo valor dos instrumentos financeiros nos seus resultados, mas o mesmo não releva para efeitos de IRC. Esta empresa ela obedece ou adotou a norma contabilística e relato financeiro para as pequenas entidades. Esta é uma norma dentro do sistema de normalização contabilística que se aplica às pequenas entidades, que são aquelas que não ultrapassam 2 de 3 limites. Um balanço de 4 milhões de euros, um volume de negócios líquido de 8 milhões de euros e o número médio de trabalhadores 50. Isto conforme o Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho. Aquelas empresas que ultrapassarem estes 2 destes 3 limites, ou então que por opção assim o pretendam, estarão integradas no regime geral do sistema de normalização contabilística, que é aquele que é formado pelas 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. E, supletivamente, a norma 27 dos instrumentos financeiros pode-se aplicar se a norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades não seja capaz de prever determinadas situações. Ora, a norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades, no capítulo da mensuração dos instrumentos financeiros, nomeadamente no ponto 17.6 ou no parágrafo 17.6, diz-nos que uma entidade deve mensurar os seguintes instrumentos financeiros ao custo menos perda por imparidade. E depois elenca aqueles que são de mensurar ao custo menos as eventuais perdas por imparidade. São eles os ativos e passivos financeiros, tais como clientes, fornecedores, contas a receber, contas a pagar ou empréstimos bancários, incluindo-os em moeda estrangeira, os contratos para conceder ou contrair empréstimos e os investimentos em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos e outros instrumentos de capital próprio de uma outra entidade que não sejam negociados publicamente. Ora, estes são efetivamente os que estão abrangidos pelo critério de mensuração do custo, menos eventuais perdas por imparidade. Os ativos financeiros, supletivamente, nós vamos considerar o estabelecido na norma contabilística, relato financeiro número 27, a qual define aquilo que é o justo valor, que é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras e dispostas a isso, numa transação em que não exista relacionamento para elas. E esta norma 27 considera que as ações
cotadas em bolsa devem ser mensuradas ao justo valor a quando da sua detenção. Já os custos de transação não fazem parte do custo de aquisição, devendo ser reconhecidos numa conta de gastos. Posteriormente, as alterações de justo valor devem ser reconhecidas na demonstração dos resultados. Quando são vendidas ou desreconhecidas por outro motivo, o ganho ou a perda, isto é, a diferença entre a quantia escriturada e o valor recebido, é reconhecido nos resultados. O reconhecimento de rendimento e gastos na demonstração dos resultados significa que todas as alterações de justo valor são reconhecidas nos resultados, incluindo eventuais ganhos e perdas não realizados. Efetivamente, as ações cotadas classificam-se como ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados. Ou seja, estas ações, contabilisticamente, a empresa vai estar obrigada a relevar o justo valor. Em matéria fiscal, nós temos na declaração modelo 22 dois campos, um para um ajustamento fiscal a crescer. É o 713, ajustamentos não dedutíveis decorrentes da aplicação do justo valor, artigo 18, número 9. E o ajustamento fiscal a deduzir, ele está consagrado na declaração modelo 22 no campo 759, ajustamentos fiscais a deduzir, quanto a ajustamentos não tributáveis decorrentes da aplicação do justo valor, é o artigo também 18, número 9. Ou seja, fiscalmente esta matéria ela é abordada pelo artigo 18. E agora nós temos que verificar se de facto isto vai relevar para efeitos de IRC ou não. Ora, em matéria fiscal, aquilo que nós podemos dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, são aceitos fiscalmente os ganhos e perdas por aumentos e reduções de justo valor, respectivamente, mediante a verificação de determinadas condições. O Código do IRC, no seu artigo 20, considera que ganhos fiscais os decorrentes de aumentos de justo valor em instrumentos financeiros. Já o artigo 23, que é aquele que faz referência aos gastos e perdas, considera como dedutíveis ao lucro tributável todos os gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC, incluindo as perdas por reduções de justo valor em instrumentos financeiros. Ora, da análise destes artigos do Código, verificamos que os ganhos e perdas por aumentos e reduções de justo valor, em primeira instância, contribuem, efetivamente, para a formação do lucro tributável. Todavia, o artigo 18 do Código do IRC apresenta as condições necessárias para que, efetivamente, estas variações tenham ou relevem para efeitos de IRC. Ora, é preciso que cumulativamente sejam verificadas três condições para que os ajustamentos decorrentes da variação do justo valor relevem para efeitos de IRC. Terão de ser verificadas três condições cumulativas. Artigo 18, número 9 do Código do IRC. Primeira, a participação tenha preço formado no mercado regulamentado. Na questão de exame, sim. Segunda, seja representativa do capital social em percentagem não superior a 5%. Na questão de exame, apenas 0,02%. E a terceira, seja mensurada ao justo valor através de resultados. Foi aquilo que já concluímos, é mensurada pelo justo valor. Ou seja, estão reunidas, efetivamente, as três condições, cumulativamente, para que, para efeitos de IRC, efetivamente, esta matéria seja considerada para efeitos fiscais. A questão correta é a alínea A. Ou seja, nestes termos, contabilisticamente, a empresa está obrigada a relevar o justo valor dos instrumentos financeiros nos seus resultados e o mesmo releva para efeitos de IRC, conforme o número 9 do artigo 18 do Código do IRC, uma vez que estão cumpridas as três condições cumulativas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.